Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora comentar a respeito aí de algumas notícias que pintaram nessa quinta-feira, ressaca danada aí do Vasco, depois de uma derrota aí acachapante para o São Paulo, 3-0, o Vasco que vem aí tentando reunir os cacos, né, para esse jogão de sábado entre Vasco e Atlético Mineiro, válido pela semifinal da Copa do Brasil, importantíssimo jogo da década para o Vasco. Então o Vasco tem que estar aí buscando aprimorar a sua forma física, apesar do pouco tempo. Então vamos comentar a respeito aqui de algumas notícias que pintou no dia de hoje. Vamos falar a respeito de uma matéria do GE aí que trouxe a sina do Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho que não vence desde quando retornou ao Vasco. O treino aberto que será realizado na manhã dessa sexta-feira, né? Falar a respeito dos ingressos para esse treino, falar também a respeito da ausência de Adson e David, depois que esses dois jogadores aí se contundiram e saíram do Vasco. Vamos trazer aqui os números que o Vasco obteve aí depois da ausência desses jogadores e falar a respeito aí dos próximos 4 jogos do Vasco que serão realizados aqui no Rio de Janeiro, e 3 desses jogos vão ser dentro do Caldeirão. Mas antes da gente falar a respeito dessa situação aí, dessas notícias, comentar a respeito de tudo que aconteceu no dia de hoje, peço a você que está chegando agora aí, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva no nosso canal, é importante aí a sua inscrição para o canal estar crescendo. Estou com uma meta aí de chegar pelo menos a 3.000 inscritos até o final do mês aí. É importante que você possa estar aí me ajudando, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, deixando aí o seu like, que é importante, e o comentário, que é de suma importância para a gente poder estar debatendo aqui a respeito dessa situação. Valeu? Tamo junto, solta a vinheta aí. Rapaziada, vamos falar então, começar o vídeo falando a respeito da sina do Felipe Coutinho. O nosso Felipe Coutinho, nossa cria, que chegou aí no meio do ano para reforçar a nossa equipe. A torcida gostou muito, fizemos uma festa maravilhosa para recepcionar o Felipe Coutinho, e infelizmente aí o Vasco, com o Coutinho em campo, não consegue obter uma vitória. O GE trouxe ali uma matéria a respeito dessa situação, onde diz o seguinte: Felipe Coutinho ainda não venceu uma partida desde que voltou ao Vasco. Titular na derrota por 3-0 para São Paulo nesta quarta-feira, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Coutinho convive com uma estatística incômoda. Ele ainda não venceu uma partida desde que voltou ao Vasco. Em Campinas, o meio-campo completou 10 jogos desde que o seu retorno, são 5 empates e 5 derrotas. A sina do Coutinho é a seguinte: Atlético Mineiro 2, Vasco 0 pelo Brasileirão, Grêmio 1, Vasco 0 pelo Brasileirão também, Atlético Goianiense 1, Vasco 1 na Copa do Brasil, Vasco 2, Bragantino 2 pelo Brasileirão, Flamengo 1, Vasco 1, Brasileirão também, Vasco 0, Palmeiras 1 no Brasileirão, Cruzeiro 1, Vasco 1, Atlético Mineiro 2, Vasco 1 pela Copa do Brasil, Vasco 1, Juventude 1 pelo Brasileirão, e essa derrota aí que foi a pior de todas, São Paulo 3, Vasco 0 pelo Brasileirão. Então Felipe Coutinho que vem lutando aí para quebrar esse tabu, né? Ele que é um jogador que é identificado com o Vasco, já declarou a sua paixão pelo nosso gigante da colina, mas infelizmente aí ele vem vivendo essa seca de vitórias, juntamente com o Vasco, que vive aí a pior seca de vitória, né, na temporada. São 7 jogos sem vencer, né? A última vitória foi contra o Vitória da Bahia, um jogo lá em Salvador, na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro foi aquela vitória em cima do Atlético Paranaense, né, pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Então essa vitória vem aí justamente no jogo mais importante aí do Vasco na temporada. Então, galera, vamos falar a respeito agora desse treinamento com portões abertos aí, a torcida do Vasco
invadindo São Januário para poder estar incentivando os jogadores a crescer a moral também, subir a moral para esse jogão de sábado lotado, o Caldeirão lotado. Vamos estar aí incentivando os jogadores à vitória, né? O Vasco que precisa de pelo menos uma vitória simples para levar para a disputa de pênalti. E o dia hoje foi de dúvidas se haveria ou não o treinamento em aberto. A torcida ali contestava, uns diziam que era melhor que tivesse para poder incentivar a moral dos jogadores, outros pediram para não ter o treinamento, para poupar os atletas de alguma crítica após essa derrota aí para o São Paulo. E o Vasco acabou divulgando a permanência do treinamento, né? E o Vasco divulga informações sobre ingressos para o treinamento aberto desta sexta-feira em São Januário. O Vasco da Gama fará um treinamento aberto no dia 18/10, sexta-feira, às 10 horas, no Caldeirão de São Januário, e os ingressos para confirmação de presença nesse treino estarão disponíveis nesta quinta-feira, no caso hoje, a partir do meio-dia. Atenção, todos os acessos para este treino serão através de QR Code. Os setores arquibancada, social e público geral, custo zero. A abertura do check-in, né, vai ser aberto aí às 12 horas, né, e o encerramento no dia 18/10 às 10h30, e vai garantir esse ingresso, vai ser ali no Sócio Gigante, sociogigante.com ingressos, e no sócio estatutário sociovasco.com.br, e no público geral no vasco.eleventickets.com. O importante é dizer que o check-in online é limitado a um ingresso por CPF, né? E sobre os menores de 12 anos, as crianças de 12 anos com documentos originais, não é necessário o check-in. Então a torcida aí está prometendo aí uma festa maravilhosa aí para incentivar os atletas, né? O Vasco que está precisando aí do moral depois dessa derrota para o São Paulo por 3-0 aí, onde que os jogadores saíram aborrecidos da partida. O técnico Rafael Paiva, na entrevista também, parecia muito incomodado, reclamando bastante aí das ausências de muitos jogadores, né? O time perdeu o seu padrão por causa ali também das lesões de vários atletas, né? Então é importante que a torcida do Vasco possa estar aí dando essa moral, incentivando. Não precisa estar ali criticando, né? A gente sabe que foi chato perder para o São Paulo por 3-0, mas amanhã a torcida tem que chegar junto, dar uma moral e fazer com que os jogadores possam dar a vida no sábado para trazer aí a classificação para a final da Copa do Brasil. Como eu falei anteriormente, né, o Rafael Paiva ontem na sua entrevista depois jogo ali, declarou ali que o Vasco também caiu muito de produção por causa ali da ausência de jogadores como o Adson e também o David. Ele que conseguiu aí dar um padrão de jogo para a equipe. Esses dois jogadores com o Ramon Dias não eram muito aproveitados. O Adson era reserva desse time, o David oscilava entre o time titular e o time reserva. Com a entrada do Rafael Paiva ali no comando da equipe, né, ele deu uma oportunidade a esses dois atletas, fazendo com que o time pegasse ali um padrão tático. O Adson principalmente ali era o motorzinho do time, fazia com que o Vasco ditasse ali o ritmo, né, quando tinha que acelerar, quando tinha que prender ali a bola. Então um jogador importante que está fazendo muita falta. Inclusive o Rafael Paiva vem testando vários jogadores ali pela direita. Infelizmente o Vasco não tem um jogador que com as mesmas características do Adson. O que chega mais próximo ali é o Maximini, que chegou agora aí, mas infelizmente também não está tendo muita oportunidade. Teve ali um jogo contra o Juventude ali, apenas 45 minutos. O Rafael Paiva não está dando muita oportunidade para o suíço, e espero aí que pelo menos
nesse sábado aí o Vasco possa estar entrando ali com um jogador que dê ali um suporte maior pelo lado direito, informações a respeito aí do aproveitamento do time do Vasco após a lesão do Adson e também do David. Veio lá na torcida vascaíno, o canal lá do Léo da Cerda, através do @NTVascaíno, e após a lesão do Adson, os números do Vasco foram os seguintes: 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com aproveitamento aí de 33,33%, e também a partir da lesão do David foram 2 empates e 1 derrota, com aproveitamento de 22,22%. Então, como eu falei anteriormente, né, os dois jogadores estão fazendo muita falta. O David era um jogador muito contestado, mas é aí o vice-artilheiro do Vasco no ano, é um jogador que estava ali sempre finalizando. O Vasco, depois que o David saiu, finaliza muito pouco, muito cruzamento na área para o Verratti. Então eu acho importante aí que o Vasco possa estar achando o mais rápido possível substituto e pelo menos mudando o esquema do Vasco para poder achar ali algumas alternativas à ausência desses dois jogadores, que vem aí fazendo com que o Rafael Paiva esquente a cabeça. Rafael Paiva está incomodado com essa situação. O elenco do Vasco é um elenco curto, as contratações de meio do ano ali não estão surtindo efeito. O Jean David, toda vez que entra, não consegue ali dar o suporte necessário pelo lado direito. O Emerson Rodrigues oscila bastante, um jogo ele joga bem, no outro jogo ele não aparece. Então é importante que o Rafael Paiva possa trazer ali uma solução mais breve possível e que nesse sábado possa estar ali trazendo essa vitória do Vascão, que seria aí de suma importância para as pretensões do Vasco no final do ano. Então, rapaziada, para terminar o vídeo, vamos falar aqui a respeito dessa situação aí dos próximos 4 jogos do Vasco. O Vasco que fará aí uma sequência de 4 jogos aqui no Rio de Janeiro, sendo 3 jogos em São Januário e 1 no Engenhão, né, válido pelo Campeonato Brasileiro. E o Colina News, né, trouxe ali as informações a respeito dessas partidas. O Vasco que vai enfrentar o Atlético Mineiro dentro de São Januário, né, pela Copa do Brasil. O Cuiabá e o Bahia também, jogos ali em São Januário. E o Botafogo no Engenhão. O Vasco aí que pode estar ali tendo uma sequência boa de resultados. A gente sabe que em São Januário, apesar do último jogo contra o Juventude, o Vasco deu mole, empatou ali um jogo que era a obrigação do Vasco vencer dentro de São Januário. O Vasco que vinha com bom aproveitamento dentro de casa, né, deixou a desejar nessa partida. Mas a gente sabe que com o apoio da torcida, o Vasco se transforma, o Vasco busca sempre a vitória e tem que estar aí buscando nesses 3 jogos do Campeonato Brasileiro ali, pelo menos está conquistando ali 7 pontos. É difícil jogar contra o Botafogo lá no Engenhão, né? A gente sabe que um empate ali seria um bom resultado, e buscar essa vitória com o Bahia e também em cima do Cuiabá, que é um time que está na zona do rebaixamento, vem atravessando ali uma fase ruim na competição. Então seria importante para o Vasco buscar ali pelo menos 7 pontos, e essa vitória no sábado contra o Atlético Mineiro, que é o jogo mais importante da década daí para o Vasco aí buscando ganhar aí pelo menos esses 3 jogos dentro de São Januário. Seria importante para o Vasco na sequência do ano aí na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Então, rapaziada, essas daí eram as informações que eu achei relevante nessa quinta-feira, né? Pós-jogo aí entre São Paulo e Vasco, essa derrota aí acachapante, vergonhosa do Vasco para o São Paulo. Deixe seu comentário a respeito aí da sina do Felipe Coutinho, que ainda não conseguiu uma vitória depois que voltou para São Januário. Seu comentário é muito importante. Tamo junto, saudações vascaína.